assunto do vídeo é sobre o programa Java, mais em específico o comando leia, ou seja, a leitura de dados de um usuário. Eu estou fazendo esse vídeo através do meu celular, o programinha, no caso um editor de texto que tem aqui no celular. Esse daqui eu já deixei salvo, né? Eu digitei, já deixei salvo. Então, como a linguagem de programação, a sintaxe é Java, eu vou colocar aqui para ficar mais didático e até colore um pouco mais, né? Então, observe que nós temos o pacote, nós temos aqui a classe principal. Só que o intuito do vídeo realmente é o comando leia, né, a entrada de informação que o usuário digita. Para isso, o que acontece? Tem toda uma preparação para isso, toda uma preparação. Então, você tem que ter, o programa no caso, tem que ter uma classe para fazer toda essa... para conseguir ler o que o usuário digita. Tem toda uma classe, todo um objeto, toda uma preparação realmente para que isso aconteça. Então, nós não precisamos criar uma classe, por isso nós importamos essa classe através de uma biblioteca do Java, e essa classe se chama Scanner. Assim, puxando essa classe Scanner, por exemplo, a gente vai querer ler a entrada do usuário de um nome que ele quer digitar, sei lá, um caractere. Então a gente declara essa variável do tipo string, dá o nome para essa variável, que no caso aqui é nome. Então, veja, para nós lermos a entrada do usuário, aqui começa toda uma preparação. A classe Scanner que foi importada aqui, ou seja, a gente não precisa criar toda uma classe para isso, com todo um comando, a gente importa, ou seja, a gente traz para o programa que está sendo criado. Importou, a gente vai declarar, ou seja, aqui ó, depois de feita a variável, nós vamos declarar essa classe. Essa classe ela tem um objeto. Eu chamei de objeto 1, obj 1. Esse objeto vai carregar dentro dele todo um parâmetro, todo um comando, toda uma característica, né? Todo um atributo. Didaticamente eu chamo de objeto variável. Mais adiante eu vou explicar o porquê. Então, classe e objeto. O que acontece? Tanto essa classe e esse objeto, eles têm que ser reconhecidos. Reconhecido por quem? Pelo new, que é um instanciamento. Ele tem que ser reconhecido, essa classe, esse objeto tem que ser reconhecido para onde? Para dentro do sistema, system_in. Assim, o que acontece? Tem toda uma preparação, você já pode dar o comando para o usuário digitar alguma coisa, um número, um nome, uma letra. Nesse caso, eu pedi para que o usuário digite um nome, um caractere. Aqui ó, system out print ln para pular a linha. Então eu pedi para o usuário, digita seu nome. Assim, o que acontece? O objeto que possui todo um atributo, toda uma característica, ele vai ser seguido de uma leitura de linha para dentro do sistema. Então assim, explicando de trás para frente, dentro do sistema vai ter uma leitura de linha. Que linha? Essa que o usuário aqui digitou, né? Digite seu nome. Esse objeto ele já foi declarado aqui, então ele traz todo um atributo para preparação da leitura. Então, de novo,
para dentro do sistema, vai ler a linha que tem toda uma característica, todo um atributo para que isso ocorra. De novo, para leitura de dados do usuário, ou informações do usuário, que o usuário digita, tem toda uma preparação. Tudo isso para quê? Para jogar nessa variável que eu chamei de nome aqui em cima na string. Então assim, perceba que tudo isso é para ser jogado nessa variável. Para quê? Para que essa variável saia na tela, para que o usuário leia o quê? O comando de saída, que é o escreva, né? System out print. Seu nome é, aí ele vai ler na tela. Ou seja, resumindo, o comando leia, né, o comando para reconhecer a informação que o usuário digita, tem toda uma preparação realmente, desde criação de classe, objeto, reconhecimento dessa classe, desse objeto, para ser jogado depois que o usuário digita dentro do sistema, alocado dentro de uma variável que nós chamamos de nome. Tudo isso, toda essa preparação para jogar nessa variável que nós chamamos de nome. Para quê? Para no final ser jogado de volta na tela. Seu nome é tal. Só uma observação aqui. Como eu criei uma variável do tipo string, se eu criasse uma variável do tipo int inteira, o next aqui seria next int, tá? Só essa observação. Resumindo, é isso aí. Entrada de dados, leitura de informação do usuário.